Justificados, portanto, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem também temos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não apenas isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, prova. E a prova, esperança. E a esperança não confunde. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Pois Cristo, ainda quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Raramente alguém morre por um justo. Talvez alguém ousaria morrer por um bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Porque, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Muito mais. Portanto, agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela vida dele. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem agora recebemos a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado quando não há lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não haviam pecado, à semelhança da transgressão de Adão, que é figura do que havia de vir. Mas não é como a transgressão. Assim também o dom. Pois se muitos morreram por um só pecado, muito mais a graça de Deus e o dom da justiça em graça, por um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. E não é como por um só que pecou. Pois o julgamento veio de um para condenação, mas o dom veio de muitos pecados para justificação. Pois, se pela transgressão de um só a morte reinou por um, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por um só pecado a todos os homens veio a condenação, assim também por uma só justiça a todos os homens vem a justificação para a vida. Como, pela desobediência de um só, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos serão constituídos justos. A lei, porém, entrou para que abundasse o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor.